Terminou no Maracanã 0 a 0 Vasco versus Flamengo, jogo que o Vasco teve oportunidades para vencer e o Flamengo também teve suas oportunidades. No contexto geral, a gente pode dizer que o Flamengo fez um jogo sim um pouco melhor do que o time do Vasco, até pelo fato do Flamengo ter uma qualidade técnica maior do que o Vasco, e assim algo que pesa muito, que a gente percebe é que o jogo vai chegando ali nos 70 minutos, o Flamengo começa a mexer no banco de reservas e continuam saindo jogadores de qualidade, mas entram jogadores de qualidade. No time do Vasco saem jogadores ali que tem uma boa qualidade e os jogadores que entram do banco de reservas não conseguem manter o mesmo nível de atuação. E aí o Flamengo começou a se sobressair na reta final do jogo e o Léo Jardim teve que fazer intervenções milagrosas para garantir pelo menos um ponto para o time do Vasco. Cara, o jogo começou de uma forma bem elétrica, até de uma forma que eu já esperava que aconteceria. Eu sinceramente não esperava que o Vasco do técnico Fábio Carille fosse repetir novamente aquela estratégia de ficar os 90 minutos atrás, sem contra-atacar, sem tentar jogar. Hoje a gente não viu isso, então já é uma evolução do time do Vasco. Os jogadores entenderam que o Vasco pode ter sim um time inferior tecnicamente ao do Flamengo, mas que dá para encarar. O time do Vasco não precisa passar os 90 minutos entregando bola no pé do time do Flamengo sem sequer chutar no gol. O Vasco hoje teve boas oportunidades, a grande chance, né, que foi um pecado não ter entrado, que seria um golaço do Nuno Moreira, que ele rabisca, deixa o Wesley no chão, bate de esquerda, mas os dois times têm grandes goleiros. O Rossi estava lá para fazer uma ótima intervenção. O time do Vasco hoje veio mais uma vez jogando no 4-2-3-1. Essa formação é a que o Fábio Carille sempre utilizou na carreira e teve uma mudança. Ele não veio com o Garré no time titular, ele preferiu entrar com o Ryan. Por que ele entrou com o Ryan? Porque o Ryan é um jogador mais alto, mais forte, que tem mais velocidade e que também bate melhor pro gol e também ataca melhor a profundidade do que o Garré. Então ele preferiu colocar o Ryan no time titular e também promoveu o Jair a titular. E que jogo fez o Jair? Na parte de anular o Arrascaeta, que é muito difícil, ele estava ali na cola do Arrascaeta o jogo todo. Com a bola nos pés, o Jair fez uma grande partida, acertou a maioria dos passes, descolou boas saídas para o time do Vasco e ao lado dele o Hugo Moura também fez uma grande partida. Então esses foram os pilares do time do Vasco para tirar os espaços do meio de campo do Flamengo, não dar essa liberdade para o time do Flamengo, que gosta muito de trabalhar naquela área. O Hugo Moura e Jair fizeram uma grande partida. Além dessa bola do Nuno Moreira, anteriormente o Vasco já teve outra grande oportunidade, um chutaço do Paulo Henrique, que a bola explode na trave. Ela dá toda a pinta de que vai entrar e quando está chegando perto do gol, ela meio que sai, né? E acaba batendo na trave, ela não bate na trave e entra, infelizmente, não foi gol do time do Vasco. O Flamengo também teve suas oportunidades na primeira etapa, teve uma cabeçada do Gerson e também teve um chute do Michael, que a gente pode dizer que foram os grandes momentos do Flamengo no primeiro tempo. Sempre a gente via o time do Vasco marcando com um bloco médio, ora um bloco um pouquinho mais baixo, o Vasco não marcava o Flamengo pressão, o Vasco começava a pressionar quando o Flamengo começava a entrar no campo de defesa do time do Vasco. E o Vasco conseguiu fazer uma boa marcação, grande parte assim a gente via o time do Flamengo levantando a cabeça, procurando possibilidade de passe e a maioria dos jogadores marcados. Hoje o João Vitor, por exemplo, fez um bom jogo. Se o João Vitor repetisse essa atuação em pelo menos 30 jogos do Campeonato Brasileiro, ele seria um bom zagueiro. O problema é que ele não repete sempre, mas hoje foi um bom jogo do zagueiro João Vitor, sem inventar, sem ficar pegando bola partindo para o campo de ataque, fez o básico que um zagueiro precisa. Lucas Freitas também fez um jogo ali que não chegou a comprometer. O jogo vai para a segunda etapa e o time do Vasco continua com essa mesma estratégia. Quando tem a posse de bola, tenta trabalhar com um pouco mais de dificuldade para infiltrar na defesa do Flamengo, mas conseguindo alguns atalhos, né? Com o Ryan por um lado, com o Nuno Moreira pelo outro. O Nuno Moreira que fez mais uma grande partida. O Nuno Moreira é um jogador realmente que eu falo especial, um jogador que não se afoba com a bola nos pés, trabalha ela, gosta de jogo aproximado, sempre levanta a cabeça para fazer alguma jogada. Se ele não percebe que tem um companheiro bem posicionado, ele volta ao lance e recomeça a jogada. É um grande jogador e foi assim, a grande contratação do Vasco para a temporada foi o Nuno Moreira. Que jogador o Vasco conseguiu encontrar. Pena que a finalização dele acabou não entrando, infelizmente. O jogo vai se arrastando, né? Os dois times assim até um pouco mais morno, sem ter grandes oportunidades, mas entrou naquele período que eu falei, começaram as substituições. No Flamengo entra o Cebolinha, entra o Varela, entra o Pedro, vão entrando grandes jogadores, e no Vasco vai entrando o Garré, que mais uma vez não conseguiu fazer uma boa partida. Entra o Alex Teixeira, cai muito nível, e entra o garoto, o Zucarello, sem nenhuma experiência e jogando em uma posição que não é a dele, aberto pela ponta. O Flamengo
Flamengo começa a ter a posse de bola e amassar o Vasco contra o seu campo. E aí, como eu falei, entra o Léo Jardim para garantir ali pelo menos um ponto para o time do Vasco. Se o Vasco tivesse aproveitado melhor assim as suas oportunidades quando foi o campo de ataque, poderia ter feito um gol e, contando com uma grande noite do Léo Jardim, poderia ter saído vencedor ali do Maracanã. Infelizmente, não saiu. Tá aí, Vasco versus Flamengo, clássico disputado no Maracanã. O Flamengo começa a ter nessa chance, mas estava impedido esse lance. Esse lance aqui estava impedido, o Bruno Henrique estava à frente. O bandeirinha depois marcou o impedimento, então se fosse gol não estaria valendo, né, cara? O bandeirinha marcou o impedimento ali na hora que o Bruno Henrique sai. Mas ele deixou o jogo correr, mas estava impedido. Eu senti um time do Vasco com um jogo hoje mais franco contra o Flamengo, né? O time do Vasco tentando também jogar quando tinha posse de bola. Isso fez muita diferença. E sempre é aquilo, né? Você olhar os principais jogadores do Flamengo. Olha essa bola do Paulo Henrique. Que pecado não ter entrado. Seria um golaço. Seria o gol do campeonato do Paulo Henrique. Olha isso. O Rossi sai, corta. O Paulo Henrique ajeita e bate. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele bateu muito bem, né? Depois o Flamengo responde com essa grande oportunidade também. Que defesa do Léo Jardim. O Michael bateu bem, né? Tirando do Léo, mas ele foi bem demais na hora de fazer essa defesa, depois dessa tabela aí do Arrascaeta com o Michael. Mas a oportunidade do Vasco, dessa vez com o Ryan, ele faz a finalização, mas ela acaba ficando um pouco baixa aqui, ó. Na hora que ela tá chegando próximo do gol, o Rossi ficou meio que assustado. Olha aqui, ele coloca o pé pra garantir. Tipo, cara, será? É melhor garantir do que remediar, né? Melhor prevenir do que remediar. Essa bola... Que pecado não ter entrado essa bola. Que pecado não ter saído o gol do Nuno Moreira. Seria um golaço também. Ele deixa o Wesley no chão, olha isso. Tira o Wesley, deixa no chão e bate. Olha aí. De esquerda, defesaça do Rossi também. Mas foi um jogo diferente. O Vasco com a bola mais sóbrio do que em outras partidas. O Coutinho articulando junto com o Nuno, o Piton aproximando, o time do Vasco sabendo mais o que fazer com a bola. Não entregando ela para o time do Flamengo. Somente, né? Claro que o Flamengo vai ter posse de bola pela qualidade também que o time tem. Aí foi uma falta que o juiz marcou em cima do Pulgar. Essa falta é cobrada. O Gumura tava ali bem esperto, né? Com o Bruno Henrique na segunda trave. Olha aí, ele tira de cabeça. Mas a jogada do Flamengo, essa daí o Michel acaba finalizando, mas ele pega mal na bola, né? Ele até perfila bem o corpo, mas na hora de finalizar, ele pegou muito mal. A bola não teve nem a direção do gol, era uma bola também difícil, né? Se pega de primeira essa bola e vai no gol, também era muito difícil o Léo Jardim fazer a defesa. Essa foi a grande chance mesmo do Flamengo. O Gerson cabeceia e aqui me dá uma raiva da zaga do Vasco. E essa jogada do Flamengo é meio que óbvia, do Gerson subindo, saindo ali do corredor pela direita para agredir a área. E aí, como ele sempre busca o jogador mais baixo do time do Vasco, que é o Lucas Piton, para fazer esse duelo, e o Gerson é alto, ele vai ganhar a maioria desses lances do Piton. Chute aí do Ayrton Lucas, mas a bola saiu fraquinha, né, para o Léo Jardim fazer a defesa. Mas o Vasco fez um bom primeiro tempo. Eu posso dizer que foi talvez o primeiro tempo mais equilibrado desses últimos Vasco e Flamengo que a gente teve. Mais essa chance aí do Gerson, mas a bola acabou subindo. O Flamengo, quando conseguia trabalhar nesse último terço, principalmente pelo lado direito defensivo do Vasco, era muito perigoso. Por que era perigoso? Porque o time do Vasco tinha um pequeno desencaixe ali de marcação, né? Também é difícil você marcar o time do Flamengo porque ele troca passes com muita velocidade. Passes de primeira com muita velocidade acabam envolvendo marcação do adversário. Então você tem que acompanhar, realmente estar muito ligado, porque se você dormir um segundo pode sair gol do adversário. Essa jogada aqui, o Bruno Henrique meio que se embola com o Lucas Freitas, mas não houve nada, né? Ele até chega a esboçar uma reclamação, mas depois ele vê também que não foi nada. Nesse lance aí, o Gerson sim deixa o braço na cara do Lucas Freitas. Eu não acho que foi um lance de expulsão, né? Não teve tanta força assim, mas ele deixou o braço e foi falta. Talvez lance para cartão amarelo no máximo. Mas a jogada do Vasco, essa bola é muito tradicional do Vasco, mas infelizmente o cruzamento ficou muito atrás e o Verratti não conseguiu colocar ela na direção do gol, que é esse cruzamento do Piton no segundo pau pro Verratti. Foi a única chance aí que o Verratti teve, né? Esse lance aqui do Paulo Henrique, sim, foi falta com intenção do Pulgar, e aqui sim eu cobraria o árbitro de vídeo, inclusive, intervir nesse lance.
Ele vê que o Paulo Henrique bota a bola debaixo das pernas dele e tu vê que o Pulgar intencionalmente deixa o cotovelo no peito do Paulo Henrique. Se era para expulsão ou não, não sei, mas o árbitro deveria pelo menos ser chamado no monitor para analisar aquele lance. Porque teve sim o movimento do Pulgar, ele fez querendo, movimento de gatilho, aí não pode. O Paulo Henrique dormiu, Ayrton Lucas estava ali batendo na carteira dele, depois ele teve que fazer a falta e recebeu o cartão amarelo. Mas a jogada de ataque do time do Flamengo. O Gerson acaba ficando um pouco atrasado aí no lance, não consegue cabecear. O jogo vai para o segundo tempo e eu sinto o time do Vasco pecando um pouco mais na parte física. Aí, não tem nem o que discutir, porque o Bruno Henrique fez muita falta antes ali no lance, nas costas do João Vitor, ele foi marcado. Depois você poderia discutir se foi pênalti ou não, teve até uma carga ali realmente nas costas do Bruno Henrique, mas teve falta antes, né, nas costas do João Vitor. Olha aí, ele com o cotovelo desloca o João Vitor e faz a falta. Esse lance aqui foi um pecado, porque eu até entendo o Ryan ter tentado cruzar pro Verratti, mas aqui, cara, o Verratti, beleza, tá completamente livre, mas esse cruzamento tinha que ser rasteiro. Sabe, aqui, olha essa bola rasteira do Ryan, olha aqui. Essa bola era rasteira, cara, nesse ponto aqui. Ele cruza no alto pro Verratti. E aí a bola fica um pouco forte. Eu acho que o Verratti até perde o tempo de bola nesse lance aqui, que não é normal do Verratti. Mas o Ryan também tinha a opção de chutar pro gol, né? Olha só aqui de novo. Ele tinha a opção de bater no gol, mas ele preferiu cruzar. E a bola vai na trave, mas o Verratti utilizou o braço, né? Então o juiz corretamente aplicou o cartão amarelo nele. Eu acho até que ele não teve a intenção de utilizar o braço, não sei. Mas a bola pegou no braço dele, então realmente ele era lance pra parar e marcar falta. Jogada de perigo do Flamengo. Mas o Bruno Henrique meio que furou o cabeceio, né? Ou ele até conseguiu tocar, mas sem direção, mas furou o cabeceio, né? E aqui que entrou o problema pro Vasco. Começou a substituir, começou a entrar alguns jogadores que não estavam no ritmo da partida e vai pesar. Flamengo muito forte nessa jogada de bola aérea, de escanteio, de faltas curtas próximas à área. E o Flamengo tem um time muito alto, cara. O time do Flamengo, se você pegar assim de estatura, ó, só o De La Cruz é mais baixinho. E o Arrascaeta, de resto, todo mundo é alto no time do Flamengo. O Gara é alto, o Léo Ortiz é alto, o Léo Pereira é alto, o Plata é alto, o Pedro. Que defesa do Léo Jardim. Que defesaça, cara, no contrapé. Aqui, problema da zaga do Vasco. Dois, o João Vitor e o Lucas Freitas perdem de cabeça pro Pedro. Mas aí o Léo Jardim tava lá pra fazer uma defesa assim, qualquer coisa espetacular, né? Talvez a defesa do campeonato. Que defesa sensacional do Léo Jardim, meus amigos. É pra ver e pra rever. Mais uma vez o Flamengo ganhando essa bola aérea. Como eu falei, o time do Flamengo é alto, tem bons cabeceadores. O Plata vai bem nesse jogo aéreo. Não à toa ele é utilizado no Flamengo muitas vezes como um falso centroavante, porque ele também tem esse cacuete, né? Chute do Wesley que saiu muito errado. Aqui já entrou naquilo, né? Entrou o Zucarello, entrou o Alex Teixeira, entrou o Garré. O time do Vasco morreu nesse momento aqui no jogo. Esse lance aí que o Matheus Carvalho estava saindo jogando errado, quase entregou a paçoca, mas o Paulinho apareceu para cortar essa bola para escanteio. Aí todo o time do Vasco dá bronca no Matheus Carvalho. E foi isso, depois ainda teve mais umas duas grandes defesas ali do Léo Jardim, mas terminou empatado em 0 a 0 Vasco versus Flamengo. Para mim, o melhor em campo do time do Vasco foi o Jair, junto também ali com o Hugo Moura e o Nuno Moreira. Esses três tiveram bastante destaques. O Paulo Henrique fez um jogo relativamente bom, teve alguns momentos que eu acho que ele poderia ter aproveitado melhor a posse de bola, principalmente no ataque. O Ryan fez um jogo que também poderia ter aproveitado melhor, mas não foi um jogo ruim do Ryan. Pelo lado esquerdo ele conseguiu prender algumas bolas ali do Wesley. O Felipe Coutinho fez um jogo articulando o time do Vasco em alguns momentos, até ele ter fôlego na partida. Depois que ele perde o fôlego, acaba caindo de produção no jogo. O Verratti, um jogo brigando muito lá na frente, teve poucas chances realmente de marcar o gol. Teve duas chances, né? Uma que ele chegou atrasado e a outra que ele cabeceia pra cima. O Lucas Piton fez um jogo hoje melhor, né, do que em outros Vascos versus Flamengo, conseguiu cuidar melhor do Wesley.
O João Vitor fez um jogo bom, o Léo Jardim espetacular, o Lucas Freitas não comprometeu. Dos que entraram, o Garré entrou mal, o Paulinho entrou pouco tempo também, o Cocão quase entregou a rapadura, o Zuccarello entrou na posição que não é dele brigando, e o Alex Teixeira quase não tocou na bola brigando também bastante. E foi isso, cara. Vasco versus Flamengo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, abração no frente, com nós e fui.